Olá, meus amigos, meu nome é Ismael Maia e estamos aqui mais uma vez para refletir aqui no canal do Centro Espírita Lá dos Humildes, para refletir sobre o Evangelho e a doutrina espírita. Agradeço a oportunidade de estar podendo conversar mais uma vez com vocês, que possamos ser bem inspirados nesse momento como vetores dessa reflexão e que possamos trocar ideias juntos nesse momento. O tema que nós vamos trazer hoje está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12, intitulado Amai os vossos inimigos. Vamos falar especificamente sobre o primeiro item, retribuir ou pagar o mal com o bem. E nós vamos fazer uma reflexão sobre as passagens do Evangelho que são colocadas por Kardec no início desse capítulo aí, que vai falar sobre retribuir o mal com o bem, e mais especificamente sobre essa passagem maravilhosa, intrigante e desafiadora do Cristo sobre amar os vossos inimigos. Vejamos bem que é um tema muito importante, especialmente nos dias de hoje, né? Nós precisamos refletir bastante sobre esse tema. Nós estão sendo dadas oportunidades, grandes oportunidades, para que nós possamos exercer esse ensinamento do Cristo, né? Nesse momento onde há muitos embates, onde a política muitas vezes coloca as pessoas em lugares opostos, é preciso atentar para isso, para esse ensinamento do Cristo, que é um ensinamento de profundo e sincero amor, né? Que possamos resgatar isso, que não possamos nos deixar levar por essa aura, por esse ambiente negativo, que possamos passar por esse desafio pessoal de superar e adentrar nesse ensinamento do Cristo. Então vamos lá, né? Como nós falamos, nós vivemos uma sociedade que está dividida, que está cheia de conflitos, e essa mensagem ela é essencial. Vamos então ler esse primeiro trecho do Evangelho que está no capítulo. Se você quiser pegar, novamente dizendo que é o capítulo 12, amai os vossos inimigos, lá o iniciozinho do capítulo, retribuir o mal com o bem, ou pagar o mal com o bem, dependendo da sua tradução. Então separe aí seu livro, a sua água, para que ela seja fluidificada, magnetizada, se concentre nesse momento e que possamos refletir juntos, né, nessa oportunidade de hoje. Então vamos à leitura da passagem. Nós vamos ler essas passagens nós vamos pausando e fazendo as reflexões. O comentário de Kardec, após essas passagens, nós vamos trazer apenas alguns trechos para que nós possamos refletir. E deixamos a leitura na íntegra para vocês aí em casa fazerem para que a gente possa aproveitar e refletir. Então fica como oportunidade para que vocês possam fazer essa leitura. Vamos então à passagem. Jesus diz o seguinte: ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai, que está nos céus. Já que seu sol desponta sobre os maus e bons, e cai a chuva sobre justos e injustos. Pois, se amais o que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem o mesmo os publicanos? E se saudais somente os vossos irmãos, que fazeis de extraordinário? Não fazem também os gentios o mesmo? Então, vamos agora, meus amigos, fazer o que nós costumamos chamar de miudinho, fazendo a interpretação com o dedo, item por item, para que nós possamos extrair as lições dessa passagem maravilhosa do Cristo. Então, nós estamos aqui no momento em que Jesus está preenchendo e ressignificando as leis da Torá, as leis de Moisés. Nós comentamos em estudo passado sobre essa expressão, ouviste o que foi dito, né? Ouviste o que foi dito, ou aprendeste o que foi dito, dependendo aí da tradução. Esse momento que o Cristo está falando sobre essas coisas que foram ditas na tradição, na Torá, é chamado, inclusive, por alguns estudiosos de a nova justiça, né? Essa justiça trazida pelo Cristo, ressignificada, né? Não que ele veio destruir a lei mosaica já existente,
na verdade ele veio preencher, ele veio ressignificar, ele veio completar, né? Trazer luz para que nós possamos compreender mais ainda. Como nós vamos ver, a mensagem, né, a mensagem de amor em semente já existia desde o período do Velho Testamento, né, do período de Moisés, do período dos patriarcas e dos profetas. Né? Muitas vezes nós não percebemos essa mensagem de amor, mas ela está lá, como nós vamos ver. Né? Então, o que é que Jesus nos diz? Então ele comenta sobre, ele fala essa passagem e a gente vai ponto a ponto. Amarás o teu próximo, né? Ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo. Quem é o meu próximo? O que Jesus está falando quando ele comenta sobre o próximo? Essa é uma pergunta muito interessante, inclusive é uma pergunta que os próprios fariseus e os doutores da lei fizeram a Jesus. Né? E quem quiser ver a resposta de Jesus para quem é o meu próximo, vá lá na parábola do bom samaritano. Porque Jesus usa justamente essa parábola para responder a pergunta dos fariseus e dos doutores da lei sobre quem é o meu próximo. É uma pergunta. Será que é essa a pergunta que nós devemos fazer a nós mesmos? Qual o critério que nós devemos colocar na nossa vida para identificar o nosso próximo? Quem seria o nosso próximo? Né? Essa proximidade aí que ele está falando, do próximo, é uma proximidade material? É quem está nos circundando aqui? Quem está junto de nós? Né? Próximo de nós no sentido espacial, no sentido geográfico? Né? É isso que Jesus está falando? É esse que é o nosso próximo? Né? Seria um critério familiar, apenas da nossa família, do nosso clã, né? Da nossa comunidade? É esse o próximo que Jesus está falando aqui? Né? É algum critério afetivo, só quem a gente gosta? Existe algum critério étnico, né? Só aqueles da minha etnia? Não. Né? É isso, inclusive, que Jesus vai dar a lição na parábola do bom samaritano. Né? Porque o samaritano é atendido, né, por alguém que sequer sabia de onde ele era. Né? Não se importou com a vestimenta dele, não se importou, né, com a origem dele, com a etnia dele, com o povo dele. E assim é também que nós devemos agir. Né? A pergunta então que nós devemos nos fazer não é quem é o meu próximo, é se eu estou me tornando o próximo do outro. Né? Então, no Evangelho, o próximo tem um significado mais abrangente possível, né? Mais amplo, mais abrangente possível. O próximo é aquele que trilha o caminho, né? O nosso caminho, que trilha o caminho, cada um fazendo o seu caminho, mas juntos nessa trilha, ao seu lado, independente da sua relação com ele. Independente da minha relação com ele, o próximo é aquele que está encaminhado junto conosco. Independente. Então, o próximo, na verdade, é todo aquele que está no nosso campo de ação. Todo. Né? E hoje a gente sabe que o nosso campo de ação está cada vez crescendo mais, né? Porque com toda essa era aí de globalização e de internet, cada vez mais nós podemos entrar em contato com o outro, levar uma mensagem, levar uma palavra de consolo, conversar. Né? Então hoje nós temos ferramentas para poder agir. Por exemplo, nós estamos aqui, né? Eu desse lado e você aí assistindo e nos relacionando de alguma forma. Então, de certa forma, eu sou o seu próximo e você é o meu próximo também. Né? Através dessas redes, né, da internet, nós criamos esse vínculo. Então, para Jesus, o vínculo de ser próximo é esse que está ligado àquele que está trilhando o caminho ao nosso lado. Então, nós devemos observar. Muitas vezes, nós passamos despercebidos sobre os nossos próximos. Né? Quantas pessoas são invisíveis aos nossos olhos? Né? Na rua, nas estradas da vida. Nós precisamos perceber esse próximo. Né? Então, eu tenho me tornado próximo daqueles com quem eu tenho contato. Né? E agora vamos para o X da questão, né? Para o ponto principal da passagem, em relação aos inimigos. Né? Ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Veja só, na tradição da época, não havia nenhum preceito que
que trouxesse essa condição de apreço ao inimigo, né? Não havia essa mensagem, né? Como a gente vai ver mais à frente, existia a questão do respeito, né? e uma raiz desse amor que Jesus nos prega. Mas na sociedade da época, uma mensagem dessa de amar o inimigo, né? de buscar compreender e amar o inimigo, era uma mensagem totalmente incompreendida, né? Um povo bélico, um povo que vivia em guerras, um povo ainda muito ligado à questão dos instintos, né? Primitivo em certos aspectos. Era difícil para eles entender essa mensagem do Cristo. Mas mesmo assim o Mestre nos colocou esse desafio, né? Então, ouviste o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Né? Ser cristão não é brincadeira, amigos. Não é fácil. Olha o desafio que Jesus está nos propondo, né? E eu pergunto a vocês: vocês têm inimigos? Né? Perguntem a si mesmos: eu tenho inimigos? Né? Você tem inimigos? Às vezes a gente acha que não, né? Não, eu não tenho inimizade com ninguém, eu não procuro alimentar isso, né? Mas será? Né? Raciocine bem. Será que você não tem se tornado inimigo de alguém, de certa forma, às vezes inconscientemente? Né? Então, inimigo não é só aquele inimigo capital. É todo aquele momento em que você tem algum desentendimento com alguém. Nós somos pessoas diferentes, né? Nós somos pessoas com personalidades distintas. Uma hora a gente vai entrar em embate, mas que possamos ressignificar esse embate e aprender com ele. Né? Então, quando a gente raciocina, eu tenho um inimigo, né? Que possamos entender que esse inimigo não é só aquele que jura de morte o outro. Né? Inimigo é aquele que é colocado em conflito com você em determinado momento da sua vida. E quantos conflitos, né, sociais, de relações, de relacionamento nós temos, né, diariamente, né, na nossa família, por exemplo. Então nós precisamos internalizar isso e entender o que Jesus quis dizer por inimigo. Né? E esse inimigo muitas vezes somos nós mesmos. Né? Muitas vezes nós somos adversários de nós mesmos. Né? Mas vamos continuar a lição do Mestre, que diz que é preciso que nós amemos os inimigos e oremos pelos que nos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai. Né? O que Jesus está querendo dizer aqui quando ele diz que nós nos tornaremos filhos do vosso Pai? O que é se tornar filho do vosso Pai? Naturalmente ele está falando aqui do grande Pai, do nosso Criador. Né? Então, quando Jesus está nos colocando esse desafio, ele está nos pedindo para seguir o seu exemplo, seguir os seus passos e seguir a sua lei. Né? Jesus é para nós o grande reflexo dessa figura do Criador. Né? Ele nos coloca em relação de proximidade. Veja só que não era comum para os hebreus da época se relacionar com Deus dessa forma carinhosa, né? Que Jesus colocava, chamava de Pai. Né? E mais do que isso, alguns estudiosos vão dizer que Jesus utilizava uma expressão em hebraico, Abba. Abba é uma expressão em hebraico que as crianças faziam em relação, que as crianças chamavam quando se referiam aos pais, né? Quando estavam chamando os pais. Era quase uma expressão de carinho. Né? E no Nordeste, eu que sou da Paraíba, lá a gente tem, por exemplo, a palavra painho, que muitos falam, né? Painho ou paizinho. Então, Jesus, na verdade, chamava o Criador, Deus, nosso Pai, não só de pai, mas de paizinho, de painho. Né? Tinha essa relação de afetividade, de proximidade, de carinho. E é isso aqui que ele está nos propondo. Seguir o exemplo do Pai. E qual é o exemplo do nosso Pai? Né? A passagem vai nos dizer, né? Já que o sol desponta sobre maus e bons e cai chuva sobre justos e injustos. Né? O sol escolhe em quem ele vai bater toda manhã. Né?
A chuva escolhe quem ela vai molhar diariamente, que terrenos ela vai molhar? Não. Né? O Pai, ele tem a sua misericórdia voltada para todos. E aí eu gostaria de lembrar de uma outra parábola que nós gostamos de comentar, a parábola da ovelha perdida. Então, o Pai, o que é o grande pastor, ele se importa com todas as ovelhas, até mesmo aquelas que se desgarram por um momento. Então, Deus não faz distinções. A misericórdia de Deus não faz distinções. Inclusive com as criaturas mais capazes de fazer as coisas mais terríveis, né, e que são desprezadas por nós, até para esses, Jesus, e na verdade o nosso Pai, o Criador, e também o Cristo, que é esse grande espelho do Criador para todos nós, ele nos ensina, né, que nós devemos abraçar a todos. E o quão difícil é fazer isso, né? O quão desafiador é nós nos depararmos com figuras que são desafiadoras, com pessoas que são difíceis para nós, mas que nós possamos refletir que todos nós somos criadores, todos nós merecemos uma chance. Né? Nenhuma criatura é descartável nesse mundo. Né? Para Deus, nenhuma criatura é descartável. E quantas vezes a nossa sociedade, né, e no nosso mundo, nós vemos situações em que pessoas são colocadas à margem como realmente produtos descartáveis. Então que possamos fazer essa reflexão, que possa vir de nós esse ímpeto de mudar essa atitude. E aí Jesus continua nos dando mais desafios ainda. Pois se amais o que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem o mesmo os publicanos? Né? Qual é o mérito de amar quem nos ama? Qual é a dificuldade? Né? Ele coloca como exemplo aqui os publicanos. Os publicanos é uma classe dos judeus que serviam ao Império Romano, retirando e coletando os impostos do povo judeu. E geralmente eles extorquiam o próprio povo. Então eram muito desconsiderados pelo povo. Geralmente eram caracterizados por serem orgulhosos e apegados ao dinheiro. Então, Jesus está usando esse exemplo. Olha, esse que vocês tanto desconsideram é capaz de amar quem os ama, né? É capaz de criar uma relação de amor, de companheirismo, porque vejam que a cooperação existe até para o mal. Né? A gente sabe que há uma força de união e de compreensão e de sinergia muitas vezes utilizada para fins negativos. Então é preciso que nós transcendamos isso, né, para outros círculos que não só os nossos círculos próximos. Né? E ele vai continuar dizendo: e se saudais somente vossos irmãos, o que fazeis de extraordinário? Né? Não fazem também os gentios o mesmo? Ele fala aqui de saudade, saudação. O que é fazer uma saudação? Né? É ser cortês, é ser gentil, é se alegrar com a presença do outro. E é fácil fazer isso com os nossos amigos. Né? É fácil fazer isso com quem a gente gosta. Ele coloca aqui, os gentios também fazem o mesmo. Os gentios que muitas vezes os judeus entravam em grandes embates. Aqui ele está se referindo aos gentios como esses estrangeiros, em especial os romanos, que eram os dominadores deles. Então a gente precisa entender esse contexto. Jesus está falando dos gentios, não estrangeiros em geral, mas aqueles que os dominavam, que muitas vezes usavam da autoridade e da violência contra eles. Então até esses que são capazes de coisas bem atrozes, de atuações negativas, esses também são capazes de ser gentis e saudosos com os seus amigos. Né? Então seria muito fácil. O desafio de Jesus é maior do que isso. Que nós possamos abrir esse nosso leque, né? Abraçar todos aqueles que precisam. E vejam, olha que observação importante. Kardec, no texto, como nós vamos ver, ele vai dizer que amar o inimigo não é ser conivente com ele. Né? Não é andar junto com ele, não é viver abraçado com ele. O amor que Jesus está falando aqui, porque a gente tem uma noção de amor, né, ainda muito limitada. Né? O ser humano está aprendendo ainda a amar. Né? Está nesse movimento de
de aprender a amar. É até comentado que existem as formas de amor, amor philos, ágape e o amor eros, né? Então o ser humano ainda está muito no primitivismo do amor. Mas esse amor sublime é o que Jesus nos propõe, esse amor incondicional, né? Que muitas vezes amar não é passar a mão na cabeça. Muitas vezes amar é aconselhar, é agir com energia, né? Não ser conivente. Então a gente precisa entender que essa expressão do amor que é relatada pelo Cristo. Então ele diz, ouviste o que foi dito. O que dizia o Velho Testamento, né? O que dizia o Velho Testamento em relação ao amor? Como é que pensava aqueles povos da antiguidade? A gente comentou que era um povo bélico, um povo guerreiro, violento ainda, viviam em profundas guerras. O mundo da antiguidade é cheio de confrontos. Então existia uma noção naquela época de que o inimigo deveria ser eliminado. O inimigo é uma ameaça para o seu povo, né? É uma ameaça para a sua sobrevivência, para a segurança da sua família. Então existia esse problema e essa noção, né? Mas veja só que o Antigo Testamento não ensinava explicitamente o ódio ao inimigo, né? Muito pelo contrário. Há algumas orientações, inclusive, de que eles devem respeitar, de que se deve respeitar mesmo aquele inimigo, aquele que você está guerreando, aquele que está em guerra declarada com você. Tem uma passagem de Provérbios lá no Antigo Testamento, Provérbios capítulo 25, versículo 21, que fala que se deve ter respeito, né, com o rebanho, com os bois do inimigo, com as provisões do inimigo. E se diz mais ainda, veja só. Em Provérbios se diz o seguinte, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer. Se tiver sede, dele de beber. Está lá em Provérbios capítulo 25, versículo 21. Então existia já desde esse período, né, essa noção de respeito, né, dessa ética, mesmo num ambiente bélico, num ambiente de guerras, né? Então veja só, que muitas vezes a gente acha que o povo da antiguidade e a mensagem da lei de Moisés, da Torá, é uma mensagem de olho por olho, dente por dente. Não é bem assim, né? É uma mensagem de amor, de respeito, né? O que acontece é que naquela época o povo era ainda muito rude e as interpretações e as tradições que vieram depois disso da própria lei são interpretações nesse sentido de utilizar a mensagem para justificar a guerra e o confronto. Quando a gente vê que a mensagem do Criador sempre foi uma mensagem de comunhão e fraternidade. Então, orar pelos perseguidores, essa mensagem do Cristo, orar pelos perseguidores, nesse caso especificamente, já não era tanto uma característica da gente do Antigo Testamento, né? Mesmo entre aqueles que eram mais piedosos, né? Orar por quem estava os perseguindo. Então, a mensagem de Jesus é uma mensagem desafiadora para aquele povo, né? Revolucionária para aquele povo. Jesus traz um significado novo a esse ensinamento do amor ao próximo, né? Ele expande ainda mais, né? Foi dito amar o vosso próximo. Não foi Jesus que trouxe esse ensinamento. Está lá no Antigo Testamento, né? A lei de Moisés, a lei da Torá, já nos traz esse ensinamento. Os mandamentos que são lá colocados no Decálogo já nos trazem esse ensinamento de fraternidade, de amar o próximo. Mas Jesus amplia ainda mais, né? Colocando o inimigo agora na posição de próximo. O inimigo agora é um dos próximos. Que isso para vocês não imaginam naquela época como foi revolucionário, porque as pessoas não entendiam dessa forma, né? E agora vamos pegar alguns trechos da mensagem do Kardec que está lá, na verdade, o comentário do Kardec, que é fantástico, né? Porque ele coloca essas passagens, né? Inclusive uma dessas passagens a gente nem comentou, mas segue essa mesma linha, que está lá em Lucas, capítulo 6, versículos 32 e 36. Depois segue aí para que vocês possam ler em casa. Mas vamos pegar os trechos de Kardec. Olha que interessante. Ele diz o seguinte: se o amor do próximo constitui o princípio da caridade, amar os inimigos é a mais sublime aplicação desse princípio, porque a posse dessa virtude
é uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e o orgulho. Veja só, se a mensagem de amar o nosso próximo é o grande princípio do amor, né? O princípio mais sublime, né? Que é o princípio da caridade, a expressão maior desse princípio da caridade é o amor aos inimigos. É o mais desafiador, mas é o mais puro, né? Porque exige de nós uma capacidade de resignação, né? E de renúncia enorme, né? Não existe espaço para egoísmo, para orgulho, né? Para quem ama o seu inimigo, para quem ama quem os persegue. E quantos exemplos de cristãos que foram perseguidos naquela época lá do cristianismo primitivo, que praticaram, né? Praticaram de maneira belíssima esse ensinamento do Cristo, de se manter firmes, de compreender mesmo aqueles algozes, né? que os maltratavam, os torturavam. Realmente é desafiador para nós, mesmo nos dias de hoje, onde nós não somos mais perseguidos, né? A nossa vida enquanto cristãos não somos mais perseguidos, mas temos outros desafios a trilhar. Então, essa é a maior expressão do princípio da caridade, o amar o vosso inimigo. E ele diz mais um pouquinho mais lá na frente: amar os inimigos não pode, pois, significar que não devamos estabelecer diferença alguma entre eles e os amigos. Vejam que ressalva importante do Kardec, né? Jesus não está nos exigindo ser conivente ou ficar ao lado, né? E exercer o mesmo comportamento afetivo que a gente tem com um amigo, né? Jesus não nos exige essa falsidade, né? Amar o inimigo não é trilhar o caminho ao seu lado necessariamente, né? E esse preceito só parece difícil, Kardec diz, porque nós não interpretamos bem. Então, muitas vezes a pobreza da linguagem humana faz com que a gente tenha essas interpretações. Nós já estamos chegando no limite da nossa mensagem, então vamos para os últimos comentários. Então, amar os inimigos, Kardec comenta, é não lhes guardar ódio nem rancor. Olha o que é amar o inimigo. Nem desejo de vingança. É perdoar-lhes, sem segundas intenções e incondicionalmente o mal que nos causem. É não opor nenhum obstáculo à reconciliação. É desejar-lhes o bem e não o mal. É regozijar-se em vez de afligir-se com o bem que lhes advenha. É estender-lhes a mão que socorre em caso de necessidade. É abster-se, se quer por palavras, quer por atos, de tudo que os possa prejudicar. É, finalmente, restituir-lhes todo o mal com o bem, sem intenção de os humilhar. Olha só. Isso é que amar o inimigo. É não nutrir esse sentimento de ódio, né, de revolta, de vingança, de retribuição pelas ofensas, né? Então, que nós possamos, é desafiador, mas que nós possamos procurar modificar as nossas atitudes paulatinamente, né, no nosso dia a dia, ressignificando essas ofensas que naturalmente nós vamos receber, esses embates, para que nós possamos exercer o perdão, né? O perdão